É isso aí, galera. Boa noite. Estamos iniciando aí mais uma live aqui da Fantasma TV, esse canal que surgiu aí para trazer um pouco de bate-papo e informação sobre o nosso querido Primavera, sobre o nosso Esporte Clube Primavera, o Fantasma da Ituana. A gente aí tem uma limitação em busca de informações sobre o Primavera, né? Então surgiu essa ideia, como a gente já falou na nossa primeira live, de levar aí para o torcedor primaverino informações, estatísticas, além de análise sobre o desempenho da nossa equipe, né? E essa noite a gente tem muito que conversar, muito que discutir, depois de mais um resultado aí negativo do nosso Fantasma. Depois de estar ganhando de 2-0 contra a Lemense no sábado, a gente acabou deixando escapar o resultado, né? Tomando os gols no finalzinho. Mas já a gente vai falar muito sobre o jogo, as informações sobre a próxima rodada, onde o Fantasma tem uma pedreira aí em Campinas, quarta-feira, enfrenta a Ponte Preta, líder da Série A2 aí, disparado. Então vai ser um jogo bem complicado pra gente. Mas é isso aí. Mais uma vez aqui na nossa live, parte da nossa equipe aí, fundadora também, Marcelo Roncato. Marcelão, boa noite. Bem-vindo aí mais uma vez à nossa live, à nossa equipe. Dá um destaque inicial aí pra gente, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, Diego Martim. Boa noite, bancada. João Paulo, Tiagão. Boa noite especial para o nosso convidado hoje, Marcelo Trinca, um amigo de longa data. É um prazer, uma satisfação ter você com a gente. Marcelo, nós ficamos muito felizes quando você aceitou esse convite da gente, porque a gente sabe da sua história dentro do Primavera, a gente sabe da paixão que você tem. Um destaque inicial para os amigos que estão nos acompanhando é o derby da próxima quarta-feira, o derby regional. Primavera tem um desfalque, 10 jogadores pendurados, e nós vamos falar depois um pouquinho deles. E nós eu acabei de receber agora a informação, o atacante do Dudu foi afastado novamente da equipe. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso aí. Valeu, Marcelo. Muito obrigado aí pela participação mais uma vez. E daqui a pouco a gente fala aí sobre o Dudu afastado. E aqui com a gente também, Tiagão, brother de longa data, fazendo parte aí da nossa bancada, da nossa equipe da Fantasma TV. Eu ia deixar o Trinca por último, mas o Marcelão já fez uma introdução, mas daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre o Trinca. Fala aí, Tiagão, boa noite. Manda aí seu destaque inicial da semana. Bem, meus amigos, boa noite aí, boa noite, Diego. Boa noite, chamado de Marcelo Roncato, que hoje temos a presença ilustre de mais um Marcelo aí, né, para não confundir quem estiver assistindo a gente aí. Boa noite, João, e boa noite, o Trinca aí também. Agradecer a ele pela participação na nossa segunda live aí do canal. E o meu destaque vai para o Bruno Santos, tá? É um jogador que está mantendo uma regularidade muito legal com a camisa do Fantasma aí. Já são 5 gols em 6 jogos, tá? E o time sempre que está com ele em campo é outra coisa, outro futebol que a gente está apresentando com o nosso camisa 9 ali. Fechou. Tiagão, obrigado. Obrigado pela presença aí, pela pincelada inicial. Realmente o Bruno faz a diferença no nosso ataque aí. E se não fosse ele, a situação estaria um pouquinho pior do que já está. E hoje aí, estreando com a gente aqui, nosso parceiro também da equipe da Fantasma TV, João Paulo que estava de molho, operou o ligamento e está fazendo a sua estreia hoje aqui com a gente. Bem-vindo, João. A gente sempre bate muito papo, né, sobre o Primavera, tá sempre nos jogos. João Paulo aí é um andarilho do Primavera, tá em todos os jogos, foi até em Bauru, só não foi em Monte Azul porque esse aí não dava, acho que nem os jogadores quiseram quase ir, mas de tão longe que é o estádio dos caras. Mas João esteve lá em Bauru, faz parte da nossa equipe aí. E manda o seu boa noite aí, cara. Manda o seu boa noite e o seu destaque inicial também pra gente. Fala aí, galera. Boa noite, beleza? Um abraço aí para todos os inscritos do canal aí da Fantasma TV. Um abraço aí pro Roncato. Um abraço aí pro Diego e pro Tiagão. E um agradecimento e um abraço aí pro Marcelo Trinca aí por estar participando com a gente aí e colaborando aí com a Fantasma TV. O meu destaque, até os 37 minutos do primeiro tempo, ia pro Luan Martins, né? Porque aquele gol de bicicleta dele não é para qualquer um.
mas infelizmente, né, no decorrer ali do final do jogo, deixamos a vitória escapar, né? Aí meu destaque hoje vai para a falta de comprometimento de alguns jogadores que entram no decorrer do jogo. E é isso aí. Valeu, João. Obrigado. Daqui a pouco a gente vai falar muito aí sobre essa queda no rendimento da equipe no segundo tempo aí. E como você falou, deixou a vitória escapar aí. Uma vitória que estava nas mãos, né? Bom, como o Marcelo já fez uma introdução, mas hoje a gente tem o nosso primeiro grande ilustre convidado aqui na nossa live. Quem está com a gente hoje aqui é o Marcelo Trinca. O Marcelo Trinca, ele é filho do nosso ex-presidente Sérgio Trinca e sobrinho também do ex-presidente Jorge Trinca, né? O Marcelo ele praticamente foi criado aí dentro do Primavera, sempre acompanhando o pai, o tio aí nas tarefas da presidência, nos jogos, montando estrutura para o Primavera, etc. É um cara fanático aí pelo Fantasma. O Marcelo tá sempre aí presente nos jogos nos jogos primaveras com a Terror Fantasma ali, gritando e apoiando, né? Puxando a galera para levar o incentivo ali para a equipe no decorrer do jogo. E é um prazer, cara, ter você aí. Obrigado por ter atendido o convite. E se você quiser dar uma boa noite aí, dar um pitaco aí inicial também sobre esse último jogo, fica à vontade aí. Falar desse último jogo é triste, né? Boa noite a todos, agradeço o convite. Muito obrigado. Tô estranhando um pouquinho, que é a primeira vez que eu participo de algo ao vivo aqui. Tá mandando Mostrei bem. até pro Roncato a estrutura que eu tive que montar para o celular ficar na minha frente. Mas indo um pouco na linha do que o João falou, do destaque dele, falando um pouco também do Luan Martins, como o time cai a hora que o Luan Martins e o Pablo saem do time, né? Até quando houve a substituição próximo dos 40 minutos, até comentei, não sei se comentei com você, Roncato, que a gente estava próximo assistindo o jogo. Exatamente. A hora que eles saem, a gente toma gol. E não deu 3 minutos da substituição, a gente tomou um gol e na sequência o gol de empate. Né? Então, a dependência que a gente tem desses dois atletas e a falta que eles fazem, né? É isso aí. Marcelão, obrigado aí pela seu início aí, sua análise inicial. Daqui a pouco a gente vai ter muito o que falar aí, a gente vai passar os melhores momentos, tá? E aí a gente vai debater todos esses detalhes. Galera, então é isso pela 11ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. No último sábado, o Fantasma recebeu aí a Lemense no Gigante da Vila e, como a gente já falou aqui, empatou pelo placar de 2-2, depois de estar vencendo até os 37 do segundo tempo. 3 pontos perdidos aí, que estavam praticamente garantidos. Mas antes desse jogo, eu e o Marcelo, a gente esteve na frente do Gigante da Vila para sentir um pouquinho da expectativa da torcida, um pouquinho da galera, e a gente fez uma matéria especial aí sobre essa expectativa que a gente vai rolar aí para vocês agora. Valeu! Cerca de 533 pagantes estiveram no Gigante da Vila Industrial no último sábado para o confronto contra a Lemense. E a torcida estava confiante, conforme reportagens de Diego Martins. Isso aí, a expectativa para o jogo de hoje aqui em Primavera com Lemense. Estamos aqui com o vice-presidente Sérgio Trinca. Trinca, qual a sua expectativa para o jogo? O que você tem achado da campanha do Primavera e se a gente ainda tem chance aí de buscar a classificação para o mata-mata? Oi, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Não, eu acredito muito. Nós temos elenco, sabe? Nós temos elenco. Infelizmente, alguns resultados meio adversos aí, mas não justo, né? Eu até falo para você que contra o Novo Horizontino não era para nós ter perdido. Mesmo para a Portuguesa Santista, né? Pênalti fantasma lá que deram lá. Mas eu acredito sim no grupo. Nós temos alguns faltas aí que tem feito muita falta, que é o volante, era o Luan e o Paulo Baia, né? O Paulo Baia não sei se volta hoje, eu creio que ainda não. Foi estiramento, né? Faz muita diferença. Então, o Primavera hoje carece mais de um meia ali no meio, mas nós temos equipe para ficar com certeza, e depois na outra fase pode até se inscrever outros jogadores. Quem sabe a gente traga alguém mais diferenciado aí, para que a gente possa ter um sucesso melhor entre os 8 lá. É isso aí.
E o palpite pra hoje? 2-0. É isso aí. Aqui ao lado do Matheus, diretor da torcida Terror Fantasma. Matheus, qual a expectativa pro jogo de hoje? Cara, a gente espera uma vitória e uma boa vitória, porque a gente está precisando dessa boa vitória. Vem com 3 resultados bem ruins pra gente, mas esperamos uma vitória e uma vitória boa. Não que seja de goleada, mas uma boa vitória. Então fala aí o palpite pro jogo. Vai ser 3-0. É isso aí. Valeu, galera. É isso aí. É isso aí, galera. Essa aí foi a movimentação, então, pré-jogo. O pessoal estava na expectativa, uma expectativa positiva. Acho que houve algum problema técnico aí na exibição do vídeo, ficou com um pouco de zoom, mas acho que deu para ter uma noção da expectativa da galera. E no final aí a gente viu o problema que foi enfrentado aí pelas organizadas, né? Marcelo Roncato e o Trinca. Queria que vocês comentassem um pouquinho rapidinho esse bloqueio que o delegado da federação acabou gerando aí, não deixou as organizadas colocarem as faixas no alambrado. Marcelo, pode falar. Pode falar? Então, na verdade, pra gente é lamentável, né? Porque o argumento que a federação usa é que as faixas atrapalham o torcedor ver o jogo, né? Mas ela é lá embaixo, no alambrado, a arquibancada é alta. Se a gente tem um estádio lotado, onde as primeiras fileiras da arquibancada estão com torcedores, a gente até entende, mas não é o caso, né? E a gente se entristece porque isso só acontece aqui em Indaiatuba. Eu não sei se vocês acompanham os outros jogos da A2, nenhum jogo você vê a torcida sem a faixa no alambrado, né? Deixa a gente um pouco frustrado, né? É lamentável mesmo. Quer falar aí, Marcelão? É exatamente isso. Nós somos surpreendidos que nós chegamos no Gigante da Vila, né? Tanto a Terror Fantasma quanto a Chopp, né? Apresentou seus ofícios de praxe, que é feito através da Polícia Militar. Ao adentrar o estádio, o fiscal da Federação Paulista nos comunicou que o delegado da partida estava proibido colocar a faixa no alambrado. O que aconteceu? A torcida teve que segurar na mão, né? A faixa. Mas é um absurdo que depois a gente acabou até olhando os outros jogos, todas as outras torcidas estavam com a faixa no alambrado, né? Segundo ele, é estatuto do torcedor, blá, 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 mas enfim, né? Vamos ver na próxima partida o que vai acontecer. E o mais importante, eu acho que a gente pode tentar verificar em qual partida esse delegado vai atuar no próximo jogo da série, na próxima rodada da Série 2, e acompanhar as imagens aí no YouTube para ver se realmente ele vai barrar isso em outra cidade ou se foi só aqui. E se não barrar, a gente poder tentar esse Terror Fantasma, se a própria diretoria do Primavera pode entrar com algum recurso aí para que isso aí não aconteça mais nos jogos aqui no Gigante, certo? Galera, então é isso. Agora vamos falar um pouquinho sobre o jogo. Deixa eu voltar aqui. Desculpa que eu tô operando a live, tô fazendo a técnica. Aqui tá complicado, mas vamos lá. O Primavera jogou mais uma vez no esquema 3-5-2, então nesse final de semana. Manteve a base do jogo contra a Portuguesa Santista. A única alteração no time titular foi a entrada do Darlan no lugar do Arthur, né? Formando o trio de zaga ali. Então o Primavera jogou com o André, Léo Simoni, Matheus Santana e o Darlan, formando o trio de zaga. Matheus Rocha na ala direita, Pablo Murilo, Luan Martins atuando um pouco mais adiantado, fazendo a Dubaia. E o Reginaldo na ala esquerda. Felipinho Cruz e o Bruno Santos no ataque. Eu vou rolar aqui os melhores momentos e aí se vocês quiserem comentar aí em cima dos melhores momentos, podem ficar à vontade. Porque... Eu só vou alertar vocês que infelizmente eu não consegui colocar o YouTube para rolar aqui. Tá. Eu vou... Mas assim que a gente terminar, você tava lá, você pode fazer seus comentários à vontade. Sim, eu assisti muito já. Manda ver aí.
É isso aí, vamos lá. Eu dei uma ajustada aqui, galera, no meio que ao vivo mesmo no, no vídeo. Aí vocês me sinalizam aí se tive que. Aí, acho que Continuou. agora ficou bom. Eu dei uma ajustada porque tava com zoom. Melhorou. É, agora ficou Melhorou, legal. agora Um ficou pouquinho bom. mais. Fechou. Show, Um pouquinho show. mais ajusta. Aí, aqui na TV já tá bala já. Fechou. Fechou? Então aí o primeiro gol do Primavera, né? O cruzamento do Luan Martins. O Bruno Santos apareceu aí no costado da zaga. O zagueiro do Lemense vinha voltando da linha de fundo, deu condição ao Bruno. O Bruno aí sempre muito matador, decisivo na última bola aí, conseguiu finalizar de primeira. Primavera abriu o placar aí com 4 minutos, comecinho de jogo, parecia que ia ser um jogo tranquilo, um jogo fácil. Mas aí a gente ainda fez o gol no final do primeiro tempo, abriu 2-0 e segundo tempo a gente viu o que viu, né? É o quinto gol do Bruno Santos em 6 jogos, Diego. Um Ele jogador tá que mantém brigando a pela regularidade, artilharia né? aí no campeonato, né? Acho que o atacante do Juventus que tava na frente Sim, ele tá entre os artilheiros do entre campeonato, os hein? artilheiros. E o Primavera continuou atacando bem, continuou dominando o jogo, tentou buscar, teve chance de fazer o segundo gol um pouco antes. Aí você vê que ainda no comecinho do primeiro tempo aí, uma grande tabela ali entre o Felipinho e o Murilo, uma grande defesa do goleiro do Lemense. A bola sobrou pro Bruno, mas aí o Bruno já estava em posição de impedimento, né? Vale lembrar também a assistência do Luan Martins, né? Exatamente. No Essa bola de primeiro gol. cabeça aí era o Luan Martins. O Luan Martins subiu de cabeça ali no meio da zaga, o goleiro fez um milagre impressionante também. O goleiro Igor. Teve passagens aí pela Lajeadense, Penapolense e Limense. Ele gosta de atuar pelos times com lense no final aí. Aí foi um gol que o Matheus acabou perdendo, cara a cara com o goleiro aí também. Poderia ter feito o segundo gol aí. Ô, Mais Diego, uma chance que o Matheus perdeu. Pode falar, Trinca. contra a Portuguesa Santista, eu não assisti que eu tava em João, operação. O Luan Martins estava nessa nova posição dele já contra a Portuguesa Santista, de camisa 10 mesmo? Isso, ele jogou na mesma função aí de 10 adiantado aí, na função do Baia. E aí o segundo gol nos acréscimos do primeiro tempo aí, um belíssimo gol do Luan, deu uma meia bicicleta, sei lá como a gente pode chamar isso aí, uma puxeta. Golaço. Mas foi um golaço. E a gente achava ali que, 2-0, primeiro tempo, o time ia voltar jogando muito bem para matar o jogo, né? E você vê que não foi o que aconteceu. A gente até estranha aí, porque logo no intervalo houveram 2 alterações e a gente meio que não entende. O técnico Ricardo acabou tirando o zagueiro Léo Simoni, entrou com o Arthur e colocou o Vagninho no lugar do Reginaldo para fazer a ala esquerda, né? O time estava jogando super bem, então acho que não havia necessidade de alteração. E esse lance do pênalti aqui, que a gente até questionou no momento do jogo ao vivo, eu acho que realmente não aconteceu. O goleiro foi na bola aí. Não sei se vocês têm alguma opinião diferente. Para mim foi na bola, sim. O goleiro Igor foi na bola. Tem que destacar a atuação do Igor, ele fez uma atuação muito boa. A Primavera pressionou bastante. No primeiro tempo, até uns 15 minutos mais ou menos do segundo tempo, pressionou bastante. E o goleiro foi bastante exigido aí e operou vários milagres, né? Exato. Senão o placar logo no primeiro tempo já era para ter sido uns 3-4-0 já. Exatamente. Aí teve essa cobrança de falta também do Matheus. O goleiro foi muito bem na bola, como você falou. Aí a gente, 15 minutos do segundo tempo, a gente ainda estava em cima da equipe da Lemense. Mas a partir dos 20 minutos do segundo tempo, o time parou. E a Lemense começou a ganhar terreno, a ganhar espaço, a criar chances. Marcelo Roncato tá por aí, Marcelo?
Eu tô sim, eu acabei de receber uma informação, é só uma confirmação, né? Os dois reforços já estarão disponíveis para o derby de quarta-feira, né? Seria o Mauro Gabriel, volante canhoto, 26 anos, vindo do Volta Redonda, e o Ed Velton, uma promessa de 20 anos que veio do Canaã, que nós falamos na última live. Acabei de receber essa informação que eles estarão disponíveis para quarta-feira. E aí, aos 38 minutos, como a gente falou, o Alemense veio, você vê a avenida que existia na ala direita do Primavera. A equipe da Alemense trabalhou, fez uma triangulação rápida, entrou o atacante da equipe do Alemense e só escorou de carrinho ali para diminuir o placar. Aqui ainda eram 38 minutos, já eram 38 minutos, perdão, e nesse momento a gente sentiu uma pressão muito forte da Alemense e volume de jogo muito grande, o Primavera havia parado de jogar. E aí, aos 40 minutos, 2 minutos depois, um bate-rebate na área, o nosso zagueiro acho que acabou empurrando contra aí para dentro do gol e a gente acabou tomando esse empate e perdemos 2 pontos ganhos e fundamentais aí para classificação para a próxima fase. A gente acredita, a gente sabe que é possível ainda, o campeonato é muito equilibrado, mas hoje uma diferença que poderia ser de 5 pontos para o último time fora da zona de classificação é de apenas 2, e a gente fala aí de 6 ou 7 equipes com uma distância de 1 ou 2 pontos. Então, como nós temos um jogo extremamente difícil quarta-feira contra a Ponte, a gente vai pensar positivo, a gente entende que o time tem condição de ganhar, mas é um jogo difícil, a Ponte é muito forte em Campinas, então é uma rodada muito complicada para o Primavera e a gente tem que torcer muito aí para não sair do G8, para poder no domingo que vem aqui em casa contra a Linense tentar voltar a ganhar, né? Claro que a gente espera que quarta-feira a gente consiga a vitória contra a Ponte também. Ô Diego, eu tenho uma informação. Eu acabei de entrar no site da Federação Paulista, saiu a escala de árbitros pro derby entre Fantasma e Ponte Preta. Tá? Quem apita é João Vitor Gobi, 27 anos. Vamos ver informações dele aqui. Vamos ver ao vivo aqui. Jogos que ele apitou esse ano. Vamos lá. Enquanto você puxa aí, Marcelão, pode falar. Já tá no ponto. Se quiser, então, eu já passo para você. Então pode mandar. Vamos lá. Taça São Paulo de Futebol Júnior, 4 partidas. Palmeiras, Série A1 esse ano, São Bernardo e Red Bull. Série A1 apitou Inter de Limeira e Ituano. São Bernardo e Corinthians. Água Santa e Palmeiras. Ferroviária e Guarani. Série A2 este ano apitou Santista e São Caetano. Oeste e Linense. Ponte Preta e Juventus. E agora está escalado para Primavera e Ponte Preta. Ponte Preta e Primavera. Lembrando que Ponte Preta e Juventus houve um pênaltizinho bem duvidoso no final do jogo para a equipe da Ponte Preta, né? Em Campinas, Ponte Preta empatava até o final do jogo, né? Mas enfim, sobre o jogo de sábado, João, tem algum comentário, algum pitaco aí qual foi sua análise aí sobre essa partida? O que você achou da equipe até o gol ou enquanto ganhava e depois do empate da Alemense? Então, mais uma vez o Primavera se mostrou ser um time até o final do primeiro tempo. E na volta para o segundo tempo é irreconhecível o Primavera, isso já vem acontecendo há uns 2, 3 jogos. Às vezes a gente coloca tudo a carga sobre o técnico, só que a gente está ganhando de um clube que, no meu ver, é um clube fraco, está fraco para esse ano, que é a Alemense. Ele está ganhando de 2-0 com o jogo praticamente na mão, e pela frente tem um jogo contra a fortíssima Ponte Preta, que é onde ele pega e talvez tira alguns jogadores, né, para não contundir, talvez jogador com cartão, não sei ao certo agora. E nessa de preservar jogador, ele acaba tirando. Os que entram, que é a minha crítica, já umas 3, 4 vezes não está entrando com o mesmo empenho que os jogadores estão jogando. E é onde todo segundo tempo a gente acaba sendo surpreendido pelas equipes, né? Já não é a primeira vez que isso acontece. Jogadores entram,
não tem gana, algum deles, né? Não vou citar nomes aqui, mas tem jogador entrando que sai, o calção não tá sujo, a meia não tá suja, não deixa a alma dentro de campo, não dá o sangue pelo clube, pelos companheiros. Eu fico vendo muito o Bruno Santos, corre o jogo inteiro, ele tá lá na frente, ele batalha, ele tromba, e às vezes ele olha para o lado, igual, vou citar o nome do Dudu, o Bruno Santos corria, às vezes olhava para o lado, o Dudu parado. Então não adianta a gente ter um centroavante que corre por 2, 3, sendo que tem um outro que não está correndo pelo seu companheiro. E foi o que o Marcelo Trinca também falou. A gente sente muito quando o Pablo sai, né? O Pablo parece ser uma peça fundamental no time. É impressionante o nível que o Primavera cai após a substituição do Pablo. Aí a gente precisa ver também se ele foi substituído por lesão ou para prevenir alguma lesão, algum cartão, não sei. Ele estava com o amarelo na partida já, né, João Paulo? Pode ser que... Isso, também. Vocês saberiam confirmar se o Pablo tá pendurado ou se ele tomou o terceiro? O Pablo... Marcelo tem essa informação. Ele tá pendurado. Vamos lá, agora. vamos... Passa Deixa eu aproveitar, passa a lista aí, Marcelão, passar a relação. Isso. O Vaguinho tá suspenso, tomou o terceiro amarelo. Só lembrando que no jogo contra o Monte Azul, o Vaguinho fez o gol e tirou a camisa, né? Tomou um amarelo que não tinha necessidade, na verdade, né? Então, os pendurados com 2 cartões são André, Matheus Rocha, Thiago, Reginaldo, Baia, Murilo, Pablo, Luan Martins, Vitinho e Bruno Santos. São 10 atletas pendurados. Ô, Diego, eu quero aproveitar esse gancho do Marcelo. Eu fiz uma análise aqui. Na verdade, desde o jogo contra o 15 de Piracicaba aqui em Indaiatuba, eu reparei que o Primavera ele fica muito nervoso em certas situações do jogo, né? E naquele jogo foi um jogo muito nervoso. O João estava comigo, o Fabiano, acho que o Diego estava também, né, Diego, nesse jogo contra o 15, né? A gente tomou 4 cartões amarelos e 3 expulsões nessa partida contra o 15. Aí eu resolvi fazer uma estatística aqui para ver. O Primavera do campeonato da Série A2 inteiro é o clube que mais tomou cartão amarelo, na verdade, no geral, né? O Primavera tomou 38 cartões amarelos e 7 cartões vermelhos. Só perdeu apenas para o São Caetano. São Caetano tomou 37 amarelos e 5 vermelhos. Então a gente tem que ver essa questão com o Ricardo, né? Por que os jogadores ficam tão, né, nervosos durante as partidas aí? Às vezes até quando tá ganhando, não sei se é questão de raça também. Eu vejo muito jogador, igual o João falou, o Pablo é um jogador no meio campo ali que ele faz totalmente a diferença. Então ele corre muito, ele briga bastante. E às vezes os jogadores compram essa briga mesmo estando ganhando. Acontece de tomar muito cartão. E isso aí entra na questão que o Marcelo falou, o Roncato. O Pablo acaba jogando sem a bola também, né? Quem acompanha os jogos em campo, você vê que ele acaba orientando todo o sistema defensivo também no meio do campo do Primavera. Ele joga muito sem a bola, né? Então, um atleta com a experiência que ele tem, ele faz a diferença sem ele. Só dando um pitaco aqui, que nós falamos no início, Diego, só para não passar batido, né? No domingo, após a partida, chegou uma informação pra gente que houve um problema com o Dudu, tá? O Dudu já tinha problema com a torcida, todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, que ele respondeu à torcida uniformizada no último jogo, né? E nós fomos apurar, e não foi só uma fonte não, tá? 2 ou 3 fontes, o clube não se pronunciou ainda, mas disseram que o Dudu foi afastado. O Dudu estava no banco após a última substituição no sábado, ele não entrou na partida, ele ficou bravo, desceu para os vestiários, não gostou de não ter entrado. Então essa foi a informação que chegou, de 2, 3 fontes, e as fontes são seguras, então não sei se o clube vai falar alguma coisa, ou afastou só, daqui a pouco tem muito suspenso, ele volta de novo, porque não é a primeira vez que ele foi afastado da equipe. Tá certo. Ô, Marcelo, só voltando ao assunto da questão dos cartões, eu não sei como está nesse momento, mas algumas rodadas atrás, o Primavera era o time que tinha levado mais cartões amarelos e vermelhos, e um dos times que menos fez faltas. Então você vê que existe um desequilíbrio, né? Se é um time muito faltoso, então você vê que nós recebemos muitos cartões por reclamações. Acho que por tirar a camisa foram uns 4 cartões, pelo menos, né?
reclamação no banco de reserva, por atrasar o jogo. Acho que o André, os 2 cartões do André por atrasar o reinício de jogo, né? Exatamente. E eu destaco um lance contra a Portuguesa Santista. Agora não estou me recordando se foi contra a Santista ou se foi contra o Monte Azul no último jogo. Na última vitória nossa, né? Onde o Thiaguinho, para atrasar, o time ganhando, para atrasar, o jogo parado, ele chutou a bola para longe, né? Então você vê que é uma falta de calma, né? Acho que de ter uma conversa com os atletas. São muitos. O próprio Thiaguinho, apesar de machucado, ele tá pendurado, né, Marcelo? Tá pendurado. Sim, tá. No jogo contra a Santista, após o término da partida, o Carlos Yuri foi expulso por reclamação com o árbitro. Tudo bem que estavam todos nervosos com a situação que ocorreu em Santos, mas ele sem jogar foi expulso, então foi uma opção a menos que nós tivemos. O próprio Baia contra o Monte Azul, né? Um jogo com um jogador a mais, a gente acabou tomando empate. Depois que a gente fez o segundo gol, ele tomou o cartão, acho que na comemoração, me corrijam se eu estiver errado, ele foi dar uma provocada. Provocou a torcida. Então os 2 atletas que estão no departamento médico hoje, os 2 atletas que estão no departamento médico hoje estão pendurados, que é o Thiago e o Baia, né? Então eles vão voltar e pode ser que voltem, tomem amarelo e já fiquem fora mais uma partida. Só concluindo o que o Trinca tinha comentado, eu puxei aqui no site da federação, realmente ele está certo. O Primavera é o time menos faltoso do campeonato. São 143 faltas, né? E para aquela porrada de cartão que eu falei, 38 amarelos e 7 vermelhos. Então não condiz, né? Uma coisa com a outra aí. Exatamente. O time tem perdido um pouco a cabeça aí. Muita reclamação. Eu acho que aí até o que a gente falou aí, né? Da substituição do Pablo. Talvez o técnico fique até com receio de deixar o jogador em campo e acaba, tipo, no desespero, vou tirar para não ser expulso e acaba comprometendo ali a engrenagem da equipe, né? Até por conta de situações passadas. Esse jogo mesmo contra a Lenense, o cartão do Luan Martins, se vocês lembrarem, foi uma falta altamente... além do nervosismo do time, que a gente observa bastante, esses cartões bobos, o lance do Thiaguinho realmente foi uma falta nada a ver lá em Monte Azul, ele chutou a bola para a linha de fundo depois do juiz ter marcado. O Baia que fez o gol e provocou a torcida no alambrado do Monte Azul e etc. Mas o lance do Luan Martins, ele é consequência do nervosismo. Por quê? Como a gente falou aqui na última live, esse árbitro, foi o árbitro que apitou Primavera e São Caetano na primeira rodada. E se vocês se lembram, o Luan Martins ele foi expulso na primeira rodada por esse árbitro, por reclamação. Então ele deve ter xingado, deve ter falado alguma besteira muito grande pro juiz, e o cara veio marcado. Primeira falta do Luan Martins, na lateral, falta de jogo normal, ele já foi lá e deu o cartão amarelo. O Marcelo tava do meu lado, eu falei, lá, é marcação. Então o jogador tem exatamente que ter um isso. Cuidado, ele tem que ter um pouco de inteligência. A gente sabe que o Primavera é muitas vezes prejudicado aqui em Indaiatuba. Fora de casa, então, nem se fale, mas às vezes a gente vê cada coisa aqui, o jogo contra o 15 mesmo, mas talvez os caras têm que tentar manter um pouco mais de calma, para dar essa tranquilidade até pro treinador de falar assim, não, beleza, o Reginaldo saiu no intervalo, creio eu, e eu tendo a acreditar que seja por isso que o técnico tirou ele. Ficou com medo do jogador ser expulso, entendeu? Então, aí, mantendo um pouco mais de calma, acho que a gente consegue dar mais tranquilidade até pro técnico trabalhar com isso. O jogador tomar cartão tem que sair, então não existe futebol, né? Eu acho que, pela circunstância do jogo, vocês até comentaram sobre isso, você ganhando de 2-0, você tendo tantos jogadores pendurados, então você resguardar alguns atletas importantíssimos, que é o caso do Luan Martins e do Pablo. Até eu ouvi falar que o Luan Martins saiu justamente por essa questão do problema que ele já teve com esse árbitro, né? Para não correr risco de ser expulso. Então, nesse ponto, eu concordo, né? Agora, contra a Portuguesa Santista, com a saída do Pablo, acabou o time, né? Apesar de
quando você tá ganhando de 1-0, você tem que se defender. Você tira o seu melhor defensor, né? O cara que controla o meio de campo ali. Acho que eu não tenho esses dados, mas ele deve ser o líder de desarme, né? Pelo menos no nosso time, com certeza, né? Com certeza, eu acho que sim. Galera, o papo tá bom demais aqui. A gente tem muito o que falar, mas a gente vai chegando aí meio que no final da nossa conversa, da nossa live. Ô, Diego, eu só queria fazer eu ia passar aí pra apontamento vocês, importante, cara. vocês. Só queria falar duas coisas importantes aqui. Pode Em falar, questão de campeonato, né? Todo mundo comenta sobre o jogo contra o Noroeste em Bauru, né? Que foi o divisor de águas, que nós vimos bem, nós poupamos os atletas lá, e depois a gente começou a ir mal no campeonato. O Noroeste acabou perdendo para o Monte Azul no domingo, em casa, 3-1. Eu queria apontar para vocês as próximas 4 partidas do Noroeste, para vocês verem como tá difícil a tabela para eles, tá? Ele joga com o Novo Horizontino fora de casa, depois ele pega a Portuguesa Santista fora de casa, ele joga em casa com o Rio Claro e ele fecha a primeira fase com a Ponte Preta e Campinas. Então você vê que é uma equipe que está na frente do Primavera e tem 4 confrontos muito difíceis. Ele acabou se complicando com essa derrota em casa. É isso aí, foi um resultado que acabou sendo minimizando um pouco o impacto da rodada pra gente, né? Sim, e lembrando que Só se o Noroeste poder vence, ele encerrar tá um pouquinho, matematicamente classificado, né? A Ponte Preta tá matematicamente classificada já. Fala aí, É, Marcelo. aproveitando falar da Ponte Preta, depois eu quero que vocês comentem também. Aparentemente ela vem com uma equipe mista contra o Primavera, tá? Escutando algumas reportagens de Campinas e até alguma reportagem escrita, eu estava lendo aqui, o Hélio dos Anjos ele informou na coletiva que ele perdeu 2 atletas que foram diagnosticados com problemas musculares, né? Que é o lateral direito Mailton e o Ramon Carvalho, né? E com problema no quadril, tem o Fraga e o Gé também está com problema físico. E como eles têm a partida também na Copa do Brasil, eu não acredito que eles vão vir com uma equipe reserva aqui. Eu acredito que eles vão mesclar um pouco, porque estão se falando muito desse derby aí regional, né? A Ponte Preta não vai querer perder para o Primavera esse derby. É isso aí. Mas a gente vai com força máxima. Provavelmente a mesma equipe aí que iniciou o jogo contra a Lemense, né? No domingo. Ou no sábado, perdão. Então a gente tem aí ter a esperança e acreditar, né? Acreditar sempre no nosso fantasma. Tiagão, destaque final aí pra gente encerrar a live. Ô, Diego, eu só queria ler um comentário aqui de um inscrito nosso aqui no chat ao vivo. Opa. Ele tá perguntando pra gente se a gente acredita na classificação do Primavera. Queria ouvir de vocês aí, rapidinho, se vocês acreditam na classificação do Primavera. Trinca, manda aí. Acreditar como torcedor, se a gente não acreditar, tá tudo perdido, né? Eu acredito sim. Apesar de a gente ter um jogo que eu acho decisivo contra a Ponte Preta, apesar de não ser nenhum absurdo perder para a Ponte Preta em Campinas, pelo momento que o Primavera vive, uma derrota lá pode complicar o emocional, a parte... Porque daí faltariam poucos jogos aí para você ser obrigado a ganhar, né? Mas eu acredito sim na vitória, eu acredito que a gente vai vai voltar a encontrar... Sim, eu acredito sim, a gente tem 2 jogos teoricamente tranquilos em casa, né? Contra a Linense e depois contra o Taubaté na última rodada, é isso, né? Isso. Então eu acredito em 2 vitórias, pelo menos em casa aí. Chegando aí próximo dos 21, 22 pontos, garante a classificação, que não é o ideal, é entre 7º e 8º, mas o importante é chegar, né? É importante é chegar, isso aí. João, destaque final aí. A gente tá com o tempo aqui quase estourando. Divisores de água é o jogo contra a Ponte Preta, né? Que é ali que vai dar ânimo para a garotada do Primavera, né? Você arranca um ponto ali, ou até mesmo uma vitória, você volta com uma moral um pouco maior para o restante da competição, né? Eu acredito sim na classificação, eu acredito pelo menos em um ponto contra a Ponte Preta. Infelizmente o jogo contra a Lemense não era para ter acontecido isso, né? Mas vamos ver se alguns jogadores do Primavera agora acorda, né? E deixa o sangue dentro de campo lá para poder começar a trazer os 3 pontos, né? Porque
Contra a Portuguesa Santista, a gente estava com os 3 pontos, né? Era se fechar ali e ter um pouco mais de garra, de gana, né? E contra a Lemense, então, acho que nem o time da Lemense acreditava mais, né? No empate, né? E a gente deixou escapar 2 pontos que a gente vai ter que buscar agora contra a Ponte e contra o Velo Clube fora, né? Já contando com os pontos dentro de casa contra a Linense e Taubaté. Mas é isso, como torcedor eu acredito sim. Espero que ganhe todos os jogos para poder classificar lá entre o 4º e 5º colocado. É isso aí. Valeu, João. Marcelo, finaliza aí pra gente seu destaque final e obrigado aí pela participação. Obrigado a todos. O destaque final a frase é acreditar é a palavra-chave, né? Nós acreditamos, os atletas têm que sempre confiar neles e ir para cima da Ponte Preta, né? Esperança nossa é classificar. Sabemos que com a SAF agora a possibilidade de termos reforços para a segunda fase existe, né? E nada é impossível. Na cabeça do torcedor primaverino, o ideal seria ficar entre os 4 para a gente decidir a segunda partida das quartas de finais em casa e partir para uma semifinal em 2 jogos para ter o acesso contra quem viesse. Mas infelizmente aconteceu essas situações, né, no campeonato, e o que passou. Agora eu espero que o grupo absorva, né, tudo que está acontecendo e tem que ter cabeça para jogar em Campinas, porque não adianta querer entrar na pilha dos caras, perder o jogo lá, ter 4, 5 suspensos e aí para domingo aqui com a Linense a gente não tem equipe para estar em campo, né? Então tem que ter cabeça e ir para cima dos caras lá, porque não tem jeito, cara. O jogo é quarta-feira e não tem como fugir, né? Esquecer o árbitro e jogar bola. Jogar bola. É isso aí. Galera, só rapidinho aqui, o Adilson mandou aqui no chat também, falando que o Primavera não vai com força máxima porque o Paulo Baia não joga. A gente comentou aqui que o Baia e o Thiaguinho ainda estão se recuperando de lesão e eles devem retornar aí se tudo tiver dentro do esperado no domingo contra a Linense aqui em Indaiatuba. Marcelo, Trinca, obrigado pela participação aí, nosso primeiro convidado. Eu que agradeço. Ilustre aí, brigadão mesmo. João, valeu, obrigado aí, melhoras pro joelho aí. Jogar logo esse meio campo do Primavera aí que a gente tá precisando. Se precisar. Tiagão, valeu, cara, um abraço, brigadão. Obrigado a todos, valeu, Marcelo. Valeu, galera. Só para encerrar aqui, obrigado, galera, todo mundo que acompanhou. Desculpa aí, tivemos vários probleminhas técnicos. A gente tá aprendendo aqui, como o Marcelão falou na primeira live, a gente tá fazendo uma coisa amadora, mas com todo carinho aí para levar informação e esse debate aí sobre o Primavera. Aos poucos vão melhorando as lives, a gente vai se adaptando à tecnologia aqui, vai trazendo um conteúdo mais legal para vocês. Beleza? Obrigadão e vamos show lá, de bola. Fantasma. Quarta-feira, 3 Fantasma. E convocar o torcedor para domingo, né? Isso. Ô, Trica, só confirmando, o pessoal tá assistindo, vai assistir o jogo vai pro jogo da Campinas, vai ficar lá um gigante lá no fundo do barracão, como é que ficou? Não, nós vamos para o Moisés Lucarelli. Provavelmente a gente não vá uniformizado, né? A gente sabe que é um ambiente bem complicado lá, né? Esse jogo lá. Mas nós vamos sim. Não, legal. Fechou. Não vamos com van, com ônibus, nada, mas tem bastante carro para ir lá. Show. Galera, obrigado. Valeu, hein? Até a próxima. Valeu, obrigado. Vai Fantasma. Vai Fantasma. Gente.